Queremos gravar aqui uma mensagem para os irmãos sobre Atos, capítulo 20, no verso 19. O verso 19 diz assim: servindo ao Senhor com toda a humildade e com muitas lágrimas e tentações pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Amados, quando nós olhamos para esse texto, aqui Paulo está dando o seu testemunho das lutas e as dificuldades desta viagem missionária. Esse capítulo é um capítulo que fala da sua terceira viagem missionária. Quando Paulo está se despedindo, depois do final do capítulo ele se despede, pretendendo ir para Jerusalém e não sabe o que vai acontecer. O que vai acontecer na vida dele. Então nós queremos destacar aqui nesse texto algumas coisas, ou queremos fazer uma pergunta: como devemos servir ao Senhor? O exemplo de Paulo, ele diz assim: servindo ao Senhor com toda a humildade. Com toda a humildade. A humildade é a principal característica do servo do Senhor. O servo do Senhor deve ser humilde em todo sentido. Deve ser uma pessoa equilibrada, deve ser uma pessoa que tem o controle da sua personalidade. E nós vemos então aqui Paulo falando servir com toda a humildade. Humildade, para mim, é a principal característica do servo de Deus. Humildade para reconhecer seus erros, reconhecer suas falhas, suas limitações. E Paulo então destaca servindo ao Senhor com toda a humildade. Então a primeira coisa é servir ao Senhor, o servo do Senhor deve servir com toda a humildade. A segunda coisa que ele diz aqui, declara, com lágrimas. Com lágrimas. Servir ao Senhor com lágrimas. O servir ao Senhor, meus amados, muitas vezes nos faz derramar lágrimas. Lágrimas por ver, às vezes, situações que desagradam a Deus. Situações que, às vezes, nós não podemos resolver e, às vezes, nós vemos que está errado. Mas aí o servo do Senhor, às vezes, tem lágrimas. Lágrimas por tristeza, lágrimas, às vezes, também de alegria, mas lágrimas, às vezes, do choro, do sofrimento, do desprezo, do abandono, da perseguição. Ah, quantas lágrimas! E eu sei que o verdadeiro servo do Senhor, aquele que serve ao Senhor fielmente no seu ministério, na sua vida, ele, às vezes, passa por momentos que derrama lágrimas. Eu também já passei por esse momento. Só que isso faz com que o Senhor trabalhe na nossa vida. E isso não é para nós reclamarmos, mas é para nós termos a consciência que isso faz parte do ministério, humildade e lágrimas. Mas a terceira coisa que eu quero destacar e que o texto do verso 19 destaca é com lágrimas e provações. Quantas provações Paulo passou, sofrimento, desprezo, ele apanhou em todo o seu ministério. E ainda no verso 23 ele diz que isso é o Espírito Santo que prepara para ele. E isso é emocionante, irmão, saber que às vezes Deus permite nós passarmos por tudo isso para que o nosso testemunho seja brilhante diante das pessoas, para que realmente através dessas provações nós somos aprovados diante de Deus. Sem prova não tem aprovação, e as provações vêm para nos dar aprovação, para ser aprovado. E nós vemos então que Paulo realmente, ele foi um servo aprovado no seu ministério. Nós vemos que todo o seu sofrimento ele tratou com humildade, e ele entendendo que Deus era soberano e que Deus estava no controle, que o Espírito Santo estava no controle, mesmo para dizer onde às vezes ele não podia ir, e mesmo para
preparar toda aquela dificuldade. E ele humildemente estava pronto e submisso a Deus. Irmãos, isso que eu quero deixar para os irmãos. O testemunho de Paulo, ele é diferente daquilo que muitas pessoas esperam hoje. Muitas pessoas esperam hoje no ministério, esperam hoje uma vida de paz, de segurança, de alegria, de felicidade. Eu creio que tudo isso tem, mas do Espírito Santo, alegria, do prazer de estar dentro da vontade de Deus. Mas aqui no mundo, nós, se queremos ser servo de Deus, servir ao Senhor fielmente, vamos passar por provações, porque é isso que diz a palavra de Deus. É isso que está determinado para nós. Então, quando nós estivermos passando por um sofrimento, você que me ouve nesse momento, se você está passando por algum sofrimento, certamente porque você é um servo fiel. O servo fiel passa por perseguições e provações, e Deus permite para que através desse sofrimento você seja trabalhado, seja maleado. É como o barro que às vezes tem que ser quebrado, amolecido, para que possa Deus estar formando em você a imagem e a semelhança de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida nesse momento. E você que está nos ouvindo esse vídeo agora nesse momento, agradeça a Deus pelos momentos que você passou de provações e lembre que você certamente, se for fiel, ainda terá muitas provações para enfrentar. Mas lembre que Jesus disse: eu venci o mundo e você também vai vencer. Que Deus abençoe. Amém.